Então, boa noite, as meninas que estão aqui, as mulheres, né? Nem todas meninas, já estamos aqui já querendo, né? Sabendo o que estamos querendo, e isso já nos torna mulheres à medida que a gente já sabe o que a gente quer. E então, boa noite a todas. Meu nome é Letícia, a gente está gravando então a nossa primeira aula de genética do cursinho Luísa Maim, e a gente vai falar sobre a estrutura do DNA. Opa. Hum, já deu problema aqui, meninas. Só um minuto que eu vou ter que mudar a apresentação. Coisas que acontecem quando a gente vai trabalhar online. Espera um pouquinho, que também não é essa página, só um pouquinho. Hum. Pronto. Agora vocês estão me vendo. Vocês estão vendo a minha apresentação, não estão? Tudo certo? Sim, sim. Porque eu não vejo mais vocês, tá? Eu estou só com a apresentação aberta, então não adianta levantar a mão, vocês têm que falar diretamente comigo, tá? Eu ia até ligar meu celular também, mas costuma dar interferência, tá? Então vamos direto à nossa aula de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre a estrutura do DNA, seus fundamentos moleculares, falar da sua estabilidade e as aplicações nas questões do Enem. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é por que a gente vai falar do DNA, né? Como que ele é cobrado no Enem. Como é a estrutura, né? Como ele é formado, os seus componentes, o que é a base nitrogenada, quais são as regras que regem o DNA, a estrutura do DNA, como funciona a polaridade do DNA, o que a gente chama de antiparalelismo e a compactação do DNA, e por fim a gente vai fazer algumas questões, vamos resolver algumas questões sobre o DNA juntos e juntas, né? E eu vou trazer alguns vídeos também, porque eu acredito que seja didático, às vezes eu explico as coisas de forma separada, e, na verdade, isso está acontecendo na célula de uma forma constante. E eu explico de forma compartimentada, mas às vezes uma animação faz com que vocês entendam que é um processo contínuo. Então, novamente, qualquer dúvida, me parem e perguntem. Então, a Tá bem. genética é crucial no Enem. Ela é um conteúdo. Desculpa, gente. Então, ela tem uma grande relevância, vai ser aplicada tanto nos conteúdos de genética clássica, né, quando a gente vai falar de lei de Mendel, quando a gente vai falar de biotecnologia, quando vai falar das tecnologias mais novas de sequenciamento de DNA. Então, a gente precisa de entender a estrutura dela. Então, para a gente entender a estrutura do DNA, é mais do que decorar. Não quero que ninguém aqui fique decorando. Eu gostaria que vocês entendessem. O nosso objetivo aqui é que seja compreendido, tá? Então, a gente precisa de ter algumas. Eu vou focar aqui hoje em algumas questões e nas outras aulas eu vou voltar, tá? Então, hoje é uma aula de introdução e depois eu volto falando nas próximas aulas, aprofundando mais. Então, a gente vai falar que a fita de DNA, elas são duas fitas, elas são paralelas uma a outras, mas elas vão ter uma polaridade, uma contrária à outra. A gente vai falar que é antiparalela. Elas vão ligar uma fita a outra por ligações de hidrogênio
e a polaridade da fita é inversa. Vou mostrar isso também. E a gente usa esses conhecimentos para fazer tecnologias como PCR, ou para fazer edição gênica, como a técnica de CRISPR. Tá, o que é PCR, Letícia? Quando agora, na época da Covid, quando a gente estava na dúvida se a gente tinha Covid ou se era uma gripe normal, e às vezes precisava de fazer aquele exame que enfiava um cotonete, que praticamente ia lá no cérebro da gente. Alguém fez aquele exame terrível? Era muito ruim aquele exame. Sim, Aquele exame horrível, na verdade, tira uma amostra do vírus e faz um PCR, que é uma reação da cadeia da polimerase, que vai amplificar aquele RNA do vírus. E a gente vai explicar isso mais para frente. Outra técnica que está sendo muito usada é a edição gênica. Algumas doenças genéticas, de condições genéticas, já estão sendo estudadas para que, às vezes, uma pequena alteração, uma pequena mutação causa aquela consequência genética. Então, já se faz algumas técnicas de genética molecular, de edição gênica, para mudar essa condição genética. Então, a gente tem progredido muito nos estudos de genética, né, na aplicação dos estudos de genética, mas sempre sai do conhecimento básico. Então, o conhecimento básico, que é o mais básico da genética, é o nucleotídeo. O nucleotídeo é como se fosse o tijolo, aquela primeira estrutura que vai construir o DNA. Ele é composto por 3 subunidades. Um grupo fosfato, que carrega uma carga negativa, a molécula do DNA, e ele vai fazer uma ligação entre os DNA, os nucleotídeos da mesma fita, e eu já vou mostrar o desenho. Em seguida, uma pentose, que é um grupamento, né, ou que no DNA é uma desoxirribose, que é um açúcar com 5 carbonos, é um carboidrato, então, com 5 carbonos, é uma pentose, por isso que é pente, né, de 5, e ela vai dar estabilidade química ao DNA. E depois tem uma base nitrogenada, que vai ser variável, que é a base nitrogenada mesmo, que é quem armazena a informação genética. A combinação dessas bases nitrogenadas é quem permite que o DNA seja tão variável, dê tantas informações genéticas, que faz com que a cor da pele, a cor do olho, a forma do cabelo, o metabolismo de cada pessoa seja diferente. E essas bases nitrogenadas, elas têm 4 variações. Ou ela é uma adenina, ou ela é uma guanina, ou ela é uma citosina, ou ela é uma timina. Então, o nucleotídeo, isso que eu falei, é essa estrutura aqui. Um grupo fosfato, numa ponta, que a gente chama de ponta 3' a guanina, a base nitrogenada, e a pentose com essa estruturinha aqui, ó, que é uma hidroxila. Então, esse é a base do nucleotídeo, que é ali o tijolinho que vai montar a estrutura do DNA. Uma base nitrogenada que pode variar, essa aqui no caso é a guanina, um grupamento fosfato e a pentose. Essa é a base do DNA. Então, como eu falei, a base nitrogenada pode mudar. Ela pode ser purina, que tem 2 anéis. Tá vendo aqui, ó? Forma 2 anéis. Ela pode ser ou adenina. Não se preocupem em guardar as estruturas, tá? Precisam saber que elas podem ser adenina ou guanina. E as pirimídicas, elas podem ser a timina, tá vendo que ela tem um anel só? Ou uma citosina. E essa aqui que está dançando aqui é a uracila. A uracila ela não tem no DNA, mas mais para frente a gente vai ver que a uracila vai aparecer no RNA, que é uma outra estrutura que a gente vai ver que tem uma função muito importante
na transcrição dos genes para que os genes tenham a função, né, de produzir proteínas ou mesmo de regular outras funções gênicas, tá? Então, a gente tem bases púricas, que é adenina e guanina, e bases pirimídicas, que é timina e citosina. Tá, Letícia, mas para que isso importa? A gente vai ver que a timina pareia com a adenina. A guanina pareia com citosina. Ao fosfato aqui, olha, e aqui a pentose. Essa é uma fita de DNA, essa aqui é outra fita do DNA. E elas pareiam entre elas, as duas fitas elas se mantêm juntas, porque essas bases nitrogenadas pareiam entre elas. Então, as fitas não se separam, elas ficam ali unidas por essas reações que a gente chama de pontes de hidrogênio, que acontece entre as bases nitrogenadas. Então, a timina e a adenina formam duas pontes de hidrogênio, que está aqui representado por essa linha pontilhada. Enquanto a guanina e a citosina formam três pontes de hidrogênio, representada aqui com as linhas pontilhadas. Então, tem essa regra chamada regra de Chargaff. A quantidade de adenina, ou a porcentagem de adenina do DNA, tem que ser igual à porcentagem de timina. Eles não pareiam? Então, eu tenho que ter a mesma quantidade, eles formam par. E a quantidade de citosina do DNA tem que ser igual à quantidade de guanina, porque elas vão formar par. Então, se eu tiver 30% do meu DNA de timina, eu tenho que ter 30% do meu DNA de adenina. Ok? Você pode repetir? Posso, claro. Vamos lá. Essa regra de Chargaff, ela vai dizer o seguinte, que uma vez que a gente sabe que a timina sempre pareia com a adenina e a guanina sempre pareia com a citosina, quando eu tenho a estrutura total do DNA, eu vou ter que ter a mesma porcentagem. A quantidade de adenina vai ser igual à quantidade de timina, lá no DNA todo. A quantidade de citosina vai ter que ser igual à quantidade de guanina. Então, vamos lá, eu tenho 100%. Deixa eu ver como é que desenha nisso aqui. Eu não sei desenhar Desenhar. Aqui, ótimo. Uma caneta. Eu tenho 100%, né? Eu tenho 100 nucleotídeos, 100 bases nitrogenadas no meu DNA. 20 são timinas. 20 são as letras T. Então, eu sei que T pareia com A. Então, se eu tenho 20 T's, eu tenho que ter também 20 A. Lembra que eu tinha 100 total? 100 nucleotídeos? Então, eu já tenho 20 mais 20, eu tenho 40. O restante tem que ser 60, 30 e 30. Ok. Perfeito, Fran. Já pegou. É exatamente isso. Então, a regra é Fran mesmo, né? Pela voz. Isso mesmo. Não estou vendo ninguém. Pela regra de Chargaff é exatamente isso. A quantidade de timina e adenina vai ser igual, a quantidade de guanina e citosina vai ser igual, e elas somadas têm que dar 100%. Tudo bem? A gente vai ter um exercício para frente que vai fazer exatamente isso. E isso cai muito no Enem, tá, gente? É uma questão simples, uma matemática muito simples, e que é uma porcentagem muito boba, porque a gente sabe que a quantidade tem que ser a mesma. Adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina, tá? E aí, olha, observa aqui, essas três pontes de hidrogênio, elas são mais difíceis de quebrar. As pontes de hidrogênio, elas se quebram e se refazem de forma muito simples na natureza. Tanto que a água, a gente chama de solvente universal porque ela quebra as pontes de hidrogênio entre elas e se refaz muito fácil. E aí ela faz isso com as moléculas que estão próximas dela também,
possibilitando a solubilidade das outras moléculas. Só que quebrar 3 pontes é um pouquinho mais difícil do que quebrar 2. Então, a gente vai ver mais para frente que a gente precisa de um pouquinho mais de energia para separar guanina de citosina do que para separar timina de adenina. Timina e adenina formam 2 pontes de hidrogênio, guanina e citosina formam 3 pontes de hidrogênio. Ok? Posso passar? Ok. Dúvidas, perguntas? Ok. Ok. Então, olha só, é uma dupla hélice. Eu tenho aqui uma fita que vai ter a pentose e o grupamento fosfato estão aqui nas fitas. Tá? Que aqui a gente nem vê, tá? A estrutura está aqui. E a timina, cadê a timina aqui? A amarelinha, a adenina, a guanina e a citosina estão por dentro das fitas, fazendo as pontes entre elas, para que as fitas não se separem. Então, o DNA é uma dupla hélice. A estrutura dele foi descrita por Watson e Crick, lá em 1953. Então, eles ganharam com essa descoberta um prêmio Nobel, que é uma honraria na ciência, é um prêmio, né, que te dá, a pessoa fica lá, além de dinheiro, é muito dinheiro, ganha uma medalha de ouro também, e ele fala, nossa, eu tenho um Nobel, é como se fosse realmente um prêmio olímpico, né? Ou uma Copa do Mundo, mas para cientista. Então, Watson e Crick ganharam o Nobel em 1953 pela descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA. Então, eles descreveram a dupla hélice como uma escada, aquela escada em caracol, aquela perigosíssima, que quando a gente está em casa é um perigo cair escorregando nela, né? E aí, o corrimão das escadas é onde estão os fosfatos unidos com a pentose, com o grupamento açúcar. Então, eles vão estar aqui unidos por uma ligação fosfodiéster. Enquanto os degraus dessa escada em caracol são as bases nitrogenadas, GCAT, ligadas pelas pontes de hidrogênio, que são ligações fracas, porém, por se desfazerem e refazerem muito rapidamente, elas acabam mantendo uma estabilidade no DNA. Então, o pareamento, o que foi a grande descoberta do Watson e Crick, que deu o prêmio Nobel para ele, foi exatamente eles terem resolvido esse pareamento. Nossa, ficou horrível isso aqui. A com T, com 2 pontes. C, nossa senhora, com G. Gente, quando eu faço um quadro, não fica tão feio assim não, tá? Não que eu desenhe bem, mas não fica tão ruim assim não. Então, C com G com 3 pontes de hidrogênio. Então, o pareamento é específico. A adenina sempre pareia com a timina, formando 2 pontes de hidrogênio, e a citosina sempre pareia com a guanina, com 3 pontes de hidrogênio. O par CG é mais estável, porque ele tem 3 pontes. E quando você aquece, que chama desnaturação térmica, ele fica mais unido, ele demora mais para separar, porque ali tem 3 pontes, né? Precisa de mais calor para separar do que quando tem... borracha. Não era borracha. Quando tem... quando tem 2 pontes de hidrogênio, tá? Beleza. Outra característica do DNA que é importante que a gente saiba, que a gente pense aqui, é que ele vai ter... Espera lá que eu tenho que tirar esse negócio aqui. Ele vai ter uma polaridade e uma característica que é o antiparalelismo da sua fita. Então, o DNA tem uma extremidade dele, que a gente chama de 5' que é a extremidade da fita do DNA, onde está lá o fosfato livre, é a extremidade 5'. Lembra lá no nucleotídeo? Eu já vou voltar lá nele. Opa, aqui. Aqui onde está o grupamento fosfato livre é a ponta 5'.
Aqui onde que a gente tem a hidroxila livre, a gente vai ver que é a ponta 3'. Então, aquele OH na química é a hidroxila. Nessa pontinha que tem a hidroxila livre, é a ponta 3'. Por que que é 5', 3'? É da química também. A gente conta o número de carbonos, tá? Então, eu estou contando um carbono aqui nesse ângulo, 2 carbonos aqui nesse outro ângulo, 3 carbonos está aqui, 4 carbonos está aqui, e aqui está o 5º carbono da ligação. Esse 5º carbono aqui, que está ligado ao fosfato. Então, aqui é o carbono 5 da pentose. Então, aqui é a ponta 5', é onde está ligado o fosfato. Na ponta 3', é onde está ligada a hidroxila. Tá bom, Letícia, mas para que eu vou usar isso? Aonde que isso vai me importar? Então, olha só. Na extremidade 5' do DNA é onde tem o fosfato livre. Então, ele está ligado a essa ponta 5' da pentose e é o início da fita de DNA. O DNA sempre deixa essa ponta 5' com fosfato livre. Na extremidade 3', isso é uma característica evolutiva do DNA. É assim porque assim deu certo na evolução. Tá? E a gente depois vai ver uma aula de evolução, porque é assim que funcionou no planeta Terra e é assim que os organismos que estão aqui evoluíram. Na ponta 3', é a extremidade onde que a gente tem esse grupamento OH, a hidroxila livre. Ela está ligada ao carbono 3 da pentose. Esse número, esse é o único ponto onde os novos nucleotídeos vão entrar durante a síntese de DNA. Como assim? Então, veja aqui. Primeiro aqui. A polaridade é na ponta 5' e uma ponta 3'. Então, toda vez que for entrar um nucleotídeo novo, ele vai entrar pela ponta 3'. Quando o DNA estiver sendo replicado, estiver sendo sintetizado, vai sempre sintetizar na ponta 3'. Não se preocupe que a gente vai ter uma próxima aula de síntese de DNA. Não é a aula de hoje. Então, ele sempre vai entrar novos nucleotídeos na ponta 3'. Então, vocês estão vendo que uma aqui, ó, 5' para 3', e essa daqui é de 5' para 3', está invertido? Isso quer dizer que o DNA é antiparalelo, tá? Uma fita está virada para lá e a outra está virada para cá. É isso mesmo. Então, ele é antiparalelo. É uma característica do DNA. Então, olha só. Aqui, nessa ponta aqui, tá? Aqui na ponta 5', o grupamento fosfato. Nessa ponta aqui, cadê? Deixa eu mostrar. Deixa eu passar para o lado de cá. Mais fácil. Então, aqui a gente tem o nucleotídeo que a gente viu. A base nitrogenada, a pentose, ou açúcar, né? E aqui o fosfato. O fosfato, gente, é o que dá energia para essa ligação química. E aqui a hidroxila na ponta 3'. O fosfato aqui na ponta 5' é quem dá energia para essa ligação química. A ligação com os fosfatos é a molécula energética da célula. É o ATP, é o CTP, é o TTP, é o GTP. Todo mundo já ouviu falar do ATP como molécula energética. O ATP é a adenosina trifosfato. É a nossa adenina com 3 fosfatos. É a mesma estrutura que eu acabei de apresentar com a adenina lá. Só que é a adenina antes de se ligar no DNA. Essa aqui, ó, essa letrinha azinha aqui, é a adenina lá do ciclo de Krebs que forma ATP. É essa adenina aqui. Só que aqui ela já doou os fosfatos dela. Lá ela está cheia de fosfato, que é quem dá energia. Então, aqui, ó. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa aí. Pode falar, gente, porque eu não estou vendo vocês. Pode falar de uma vez. Eu posso pensar que você diz que o grupo fosfato é o que dá energia.
criar uma correlação, por exemplo, entre esse grupo fosfato e pensar no fósforo seria um problema, por exemplo, porque eu acho que me ajuda a pensar naquela fonte de calor mesmo, sabe? Eu riscando o fósforo para gerar essa energia. Faz algum sentido ou você acha que me atrapalharia entender esse processo? Eu acho que não vai ajudar, porque quem dá energia mesmo para a célula é a glicose. A glicose que é o fogo, lembra? Uhum, tá. Mas o grupamento fosfato é como se ele fosse o, a gente liga. O que tem na caixinha da caixinha de fósforo, onde que a gente liga o fósforo? Sei. Eu não sei o nome, mas sei do que você está falando. É aquilo ali, tá? É aquele que gera Cria um fagulha, atrito, né? Eu crio um atrito. tá Tá, bom? Mas sim, faz sentido. ok. Tá? Dá para a gente pensar na geração de energia, sim. Mas dá para a gente ir nessa imagem. Vamos produzindo. Então, olha só, entrou aqui um nucleotídeo, com os fosfatos lá na ponta 5' e essa hidroxila livre aqui, à toa aqui na ponta 3'. A base não está fazendo nada porque a função dela é ligar com outro nucleotídeo, por enquanto, na outra fita ela não está fazendo nada ainda. A gente está ligando só o pessoal aqui, ó, da fita que vai formar ali, ó, a parede. Não estou ligando com o coleguinha do lado, não. Aí, olha, tem esse nucleotídeo e vai chegar um outro nucleotídeo aqui, olha. O outro nucleotídeo está chegando embaixo. Olha aqui, está chegando com os fosfatos também. Essa hidroxila aqui, dessa ponta aqui, 3', ela é muito reativa. Hidroxila adora criar um problema na célula. Ela é uma estrutura realmente reativa. Ela vai fazer um ataque ao fosfato. Então, ela vai se ligar, vai atacar o fosfato, esse grupamento fosfato, vai fazer a ligação, que a gente chama de ligação fosfodiester, e esse fosfato aqui tinham 3 fosfatos. Ela liga aqui um fosfato e libera 2. Lembra, o ATP é adenina com 3 fosfatos. Ela usa um fosfato, aqui um fosfato, faz a ligação fosfodiéster e libera 2 fosfatos. Nossa, quase que eu levo o computador junto. Libera 2 fosfatos, que é onde que vai liberar a energia para fazer a síntese, para fazer mesmo a ligação química. Essa ligação química gasta energia. Então, toda vez que o nosso DNA está sendo sintetizado, a gente precisa de dar energia. Não é através da glicose, é através dos nucleotídeos, da queima do fosfato. Tudo bem? Da queima do gasto do fosfato. Então, a gente faz essa ligação aqui fosfodiéster entre um nucleotídeo e outro. E aí, olha, entrou aqui ó, uma guanina. Essa é a guanina. Ela entrou ó, na ponta 5', está carregando fosfato. Na ponta 3' dela, já está ligado com o nucleotídeo de baixo. O nucleotídeo de baixo é uma adenina. Essa adenina já está ligada com o nucleotídeo de baixo, que no caso é uma timina. Essa timina já está ligada com o nucleotídeo de baixo, que no caso é uma citosina. E ela deixa sempre a pontinha 3' disponível com uma hidroxila livre, permitindo que chegue um novo nucleotídeo. Então, por isso que o DNA sempre tem essa polaridade, 5', que é onde está o grupamento fosfato, e a ponta 3', que é onde está a hidroxila, sempre permitindo que um novo nucleotídeo possa chegar. Então, o fosfato é quem traz energia, mas quem implica, quem vai lá, aquele que é o chato ali, quem vai falar, opa, me dá essa energia para cá, é a hidroxila. É ela que é a molécula reativa que vai falar com o fosfato. Opa, vamos fazer uma amizade aqui, mas você me dá os 2 fosfatos para a gente fazer uma ligação, libera esses fosfatos e a gente faz a ligação fosfodiéster, que é uma ligação muito estável, diferente daquelas pontes de hidrogênio que a citosina faz com a guanina, a adenina com a timina. Essas ligações aqui representadas em azul, que é essa ligação aqui que a gente está vendo aqui, fosfodiéster, ela é bastante estável.
Então, por isso que a gente fala na genética que o sentido da vida na genética é 5 linha, 3 linha. Porque o DNA vai ter esse sentido 5 linha, 3 linha. Então, a síntese do DNA vai acontecer sempre de 5 linha para 3 linha. Então, essa é... Porque a enzima que faz o DNA, que faz a polimerização do DNA, que faz a síntese do DNA, que é a enzima DNA polimerase, e quem nunca fez amizade com ela, não se preocupe, falaremos dela na próxima aula, até vocês ficarem amigas dela. A DNA polimerase trabalha desse jeito, tá? E ela só trabalha assim. Então, é o sentido dela. Ah, poderia ser de outro jeito? Poderia, mas no nosso planeta, a DNA polimerase trabalha de 5 para 3. Porque no 5' está o fosfato, que dá energia, e na ponta 3' está a hidroxila, que é implicante, e busca a reação química. É quem vai lá no fosfato e fala, opa, me dá energia aí. Então, toda vez que chega um fosfato lá na ponta 3', a ponta 3' com a hidroxila fala, ô, fosfato, me dá aí nucleotídeo com fosfato, vamos fazer amizade? Mas a hidroxila é interesseira, tá? Aquela amiga interesseira. Ela fala, vamos fazer amizade? Vem para o meu grupo. Mas para você vir para o meu grupo, você me dá os seus fosfatos. E aí, o nucleotídeo, querendo fazer parte ali da fita de DNA, dá os fosfatos e faz parte da fita de DNA. Nossa, a hidroxila é bem interesseira, mas dá certo por final. E aí, com isso, as fitas de DNA ficam antiparalelas. As duas fitas que vão compor o DNA, que a gente fala que o DNA é uma dupla hélice, ela vai ser antiparalela, porque uma vai estar no sentido 5', 3', e a outra vai estar no sentido 3', 5'. Mas a síntese continua sendo 5', 3' nas duas. Só que a gente vai ver como se fosse antiparalelo. Eu vou mostrar rapidinho. Acho que esse vídeo tem 2 minutos. Porque às vezes isso que eu estou explicando para vocês parece que é compartimentado. Não é. Isso é um processo natural da célula. Então, às vezes, ele está em inglês, tá, gente? Mas eu vou narrar junto. Não que a minha voz seja muito boa, não que o meu inglês seja muito bom, mas talvez ajude. Então, a gente vai ver um zoom, Large organisms like humans aumento no DNA. are made up of organ systems, Então, todos os nossos órgãos têm such as DNA. the circulatory system Vamos ver o sistema and circulatório, digestive system. o sistema These systems digestório, include a number of organs. todos os órgãos, One of them is the liver. e vai lá para o fígado. Não sei por que eles escolhem. Look closer, and these organs are made up of tissues. Dentro do fígado, ele vai olhar as células hepáticas. And these tissues are built of cells, Cheio de hemácia each indo lá. specialized to Hemácia, perform a porque essa particular hemácia não tem function. núcleo, não. Dentro da hemácia está olhando as células vermelhas do núcleo e as células brancas. Ele está indo. Within each cell are structures and compartments called Ele está vendo a organelles. estrutura da célula hepática. These include the cell membrane, Membrana celular, mitochondria, mitocôndrias, and nucleus. e o que nos interessa aqui, o núcleo, já que o DNA está lá dentro do núcleo. Membrana nuclear, The nucleus contains 23 pairs of chromosomes, aí os cromossomos. including a pair that determine your biological sex. Nos seres humanos, a gente tem 46 Each chromosome is one long length of tightly coiled DNA. Unwind it, and we see the DNA is wrapped around proteins called histones. The DNA is a double helix, like a twisted ladder. It is made up of 4 nucleotides, which contain different bases. Pode falar. O som do vídeo está muito alto e a sua voz está falhando, não está dando para entender o que você está narrando. Então, deixa eu... E você, Fran, tinha me pedido para não fazer isso, né? Tudo bem. Desculpa, Fran. Imagina. Você tinha falado, Letícia, não faz isso, por favor. E eu estou fazendo logo na primeira aula. Não tem problema, não. Então, vamos lá, deixa eu só voltar um pouquinho. É porque, para mim, o som está baixinho. Então, eu realmente não tinha percebido, tá? Então, você me perdoa.
Tudo bem. Então, só voltar aqui um pouquinho nas estonas, porque essas coisas que parecem uns biscoitinhos, eu associo como se fosse aqueles bobs de cabelo. Todo mundo tem essa imagem, as meninas mais novas têm imagem do bobs de cabelo. Aquela coisa que a gente enrola o cabelo para o cabelo ganhar uma forma. Ah, ok. Mas também, eu não sei nem se usa isso mais hoje, né? Mas também ajuda a alinhar o cabelo. Quando eu estou dando aula disso na faculdade, eu brinco que quando a gente vai soltar pipa, quem já teve uma infância feliz e soltou pipa, quando você vai recolher a linha, se você deixa a linha na grama, a linha vai virar um nó puro. Se você tem uma latinha de Nescau e vai enrolando a linha na latinha de Nescau, você consegue depois desenrolar a linha sem ela virar um nó. O DNA... Sim. Oi? Sim, desculpa. Sim. Pode falar. O DNA ele faz exatamente isso. Ele enrola nessa proteína chamada estona. Então, quando ele enrola nas estonas, ele permite ser desenrolado ou descompactado e enrolado novamente de uma forma facilitada. Então, eu vou continuar, vou soltar, vamos ver se a narração fica melhor. Então, olha só, o DNA desenrolou, ou melhor, praticamente ficou sem áudio, tá certo? Tá ok agora. Então, eu vou só... meu gato querendo beber minha água. Deixa só eu falar. Olha só, mostrou o DNA, tá vendo? O DNA desenrolou? Mostrando a adenina, timina, citosina e guanina, olha. Elas lá no DNA. Olha, quando eu falei da ligação fosfodiéster, eu estou falando dessa fita cinza, aqui, que são as duas fitas de DNA. Mas quando eu estou falando das bases nitrogenadas, estou falando do adenina, timina, citosina e guanina, que é quem faz as pontes de hidrogênio que liga as duas fitas entre elas. Então, a adenina faz parte com timina, citosina faz parte com a guanina. O DNA, então, ele se enrola. Cada sequência de DNA é um gene. Esse DNA se enrola nas estonas. Quanto mais enrolado ele tiver, é o que a gente chama de cromossomo. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Que é o nosso genoma. Fica dentro de cada uma das nossas células, menos das nossas hemácias, que as hemácias perdem o núcleo, e as nossas células dos gametas só vão ter metade do nosso número cromossômico. Fora isso, qualquer célula do nosso corpo vai ter 46 moléculas de DNA. Então, visualmente é muito mais fácil de entender. Não é? Satisfatório. Eu fico 1 hora falando e eu passo um vídeo de 2 minutos e fica mais fácil de entender. Eu sei disso. Mas se eu passo o vídeo sem ter explicado, o vídeo fica também sem... completo, né? Fica. Sim. Então, eu tenho que ficar fazendo os dois. Eu gosto muito de usar vídeo porque eu acho que a gente completa a compreensão. Tudo bem? Tudo bem, foi perfeito. Então, tá bom. Então, vou continuar fazendo. E aí, como eu estava falando, o DNA, a gente vai ter vários níveis de compactação do DNA. Esse mais simples que a gente estava vendo, que é o DNA, citosina com guanina, timina com adenina, que é o DNA. A estrutura dele, quando ele está enrolado nas estonas, aqui nos biscoitinhos, parece um biscoitinho recheado, que é o DNA, mas as estonas, é o que a gente chama de nucleossomo. Quando ele está muito enrolado, tá vendo que ele vai enrolando, 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 a gente chama de cromatina. E quando ele está no máximo da sua compactação, que é quando ele está sofrendo mitose ou meiose, que vocês vão ver melhor nas aulas de biologia celular com a professora Ingrid, vocês vão ver, ele vai estar muito enrolado, é o que a gente chama de cromossomo. Que a gente viu ali no final do vídeo,
que nós temos 46 cromossomos. Então, para caber no núcleo da célula, o DNA se organiza em níveis crescentes de compactação com a ajuda dessas proteínas especiais, as histonas, que vão agir como carretéis, que eu falei que parece como se fosse a lata onde que a gente enrola a linha da pipa, né, do papagaio, que vão formar essas unidades, que são os nucleossomos, que vão se organizar ainda, enrolando ainda mais na cromatina, que pode ser de dois tipos, eucromatina ou heterocromatina, vamos falar posteriormente. E quando está muito enrolado, no máximo da sua compactação, a gente vai chamar de cromossomo. Então, nós, seres humanos, como eu falei, a gente tem 46 cromossomos. E a gente vai chamar esse conjunto de cromossomos de cariótipo. Então, a gente tem 23 pares. Então, 23 pares, 23 vezes 2, 46. Então, não vou me dar o trabalho de contar, mas cada um desses daqui, né, a gente tem 22, mais o par sexual. Então, a gente tem 44 cromossomos, que a gente chama de autossômicos. São aqueles que vão estar associados a formas do corpo. Vamos de forma muito simplificada, tá, gente? E o cromossomo sexual. O X não só das características femininas, mas é o cromossomo que está na mulher, apenas na mulher. E o Y, que só vai... Desculpa, apenas na mulher não, que está, né, que tem que estar... os dois têm que ter o cromossomo X, tá? Quem não tem, se não tiver o cromossomo X no embrião, ele vai ser abortado naturalmente. Já o cromossomo Y dá a característica masculina. Pode ter uma pessoa sem cromossomo Y, ser X0, por exemplo, e é compatível com a vida? É. Mas sem o X não existe. É aborto espontâneo. Então, um homem vai ter esse cariótipo. 22 pares ou 44 cromossomos autossômicos e o par sexual. Nos homens, é um X e um Y. Nós, mulheres, 44 cromossomos autossômicos e o par sexual, que no nosso caso são 2 cromossomos X. O cromossomo X, gente, ele é tão importante porque ele dá... o Y praticamente são genes que só dão relacionação, praticamente todos os genes conhecidos do cromossomo Y estão associados com características de formação sexual, primária e secundária do homem. Então, é formação de testículo, desenvolvimento sexual mesmo. Já o cromossomo X, não. Dá a fertilidade da mulher, a mulher precisa ter 2 cromossomos X para ser fértil, mas também está associado com formação dos olhos, formação cerebral. Então, o X é necessário, porque não é só característica sexual feminina. O Y é só característica sexual masculina. Então, se não tiver o Y, é mulher. Só se torna homem se tiver o Y. Tá? Então, esses daqui são os 2 cariótipos da espécie humana. Vamos fazer umas questões? Só para a gente brincar de aplicar isso que a gente viu agora? Então, vocês podem marcar aí, e aí... Letícia, minha sobrinha quer fazer 2 perguntas. Gabriela, né? Isso. Gabriele. Eu queria saber se tem uma quantidade de bases nitrogenadas entre as conexões de gene. Como assim? Desenvolve melhor, não entendi a sua pergunta. Entre as conexões de 5:3, tem um número de bases nitrogenadas específico? 5:3 tem uma... Não continuo não entendendo, Gabriela, não entendi mesmo. Como assim?
Não sei se eu sei explicar direito. É que entre as conexões de 5 para 3, Ah, vai 5 ter. linha, 3 linha, tá. Não. Ah, tá. Continua, agora entendi o que você está querendo falar. Se tem uma quantidade de bases nitrogenadas específicas. Não, vai variar. Por exemplo, o cromossomo Y, que é o menor cromossomo que tem, ele. Deixa eu voltar nele até. O cromossomo Y, que é o menorzinho, ele tem mais ou menos. Cadê? 60 milhões de nucleotídeos. Então, são 60 milhões entre o 5' e o 3'. Dessas combinações. Sim. Tá. É o menor, tá? Nossa Senhora. E a segunda pergunta era qual a preferência de sentido para poder numerar a ligação carbônica. A preferência? É. Eu vou voltar lá naquele nucleotídeo. Aqui. Então, aqui, ó. Aqui da direita. Aqui é o 1. 2. Então, aqui é a partir do oxigênio. Tudo bem? Uhum. À direita. 1, 2, 3. É a quininha, tá? Que a gente está vendo. Então, essas quininhas representam o carbono. Então, só a gente está vendo aqui uma pentose. São 5 carbonos. 1, 2, 3, 4. O 5º carbono está aqui. Aqui é o oxigênio. Perdão. Teria algum caso em que o sentido muda? Não nessa conexão específica, mas em outras conexões. Aí você me pegou, tá? Vamos perguntar isso para a professora de Química Orgânica. Tá, obrigada. Aí eu não. Aí você me apertou sem me abraçar. Mas tem sim algumas condições que a gente vê ligações cis, ligações trans, que a gente vê umas ligações no sentido inverso. Tem sim. Só não sei te explicar como isso funciona. Obrigada. Então, aqui, gente, eu vou querer que vocês, quem tiver um papelzinho, ou só pensa, se vocês não tiverem um papel aí na mão, vocês pensam na sua resposta e a gente vai passar para o lado para tirar o gabarito. Então, eu vou ler aqui. O Enem, esse aqui é de 2021. O aquecimento da molécula de DNA, que é o processo que vai levar à desnaturação, permite desfazer a dupla hélice. Então, desfiz a dupla hélice, quer dizer que eu quebrei a ponte de hidrogênio. Em um experimento, foram utilizados 5 moléculas de DNA, com o mesmo número de pares de bases, mas em diferentes proporções de bases nitrogenadas. Quais das moléculas abaixo exigirá a maior temperatura para se desnaturar? Aqui tem, letra A, 50% de timina, letra B, 10% de citosina, letra C, 40% de guanina, letra D, 20% de guanina. Quando vocês puderem falar, que eu posso passar, vocês falam que posso. Bora lá. O que a gente tem que lembrar? Letra C. Oi? Letra C. Não estou entendendo muito bem, não. Eu acho que é C. Me falou de. Vamos ver? Letra C. Eu acho que vocês estão entendendo pela porcentagem. Vocês estão entendendo mais do que vocês estão pensando. Aí. Porque estamos meio no chutinho, mas foi. Aquecimento, falou de quantidade, falou de porcentagem. Eu estou em dúvida no enunciado. Por quê? É aquilo que a gente falou. A quantidade, quanto mais guanina, mais energia a gente precisa, mais temperatura vai precisar. Porque a guanina não faz 3 pontos de hidrogênio. Quanto mais guanina, a gente tem que colocar mais calor, mais energia. Então, a que tem maior quantidade de guanina era a letra C.
Viu? Vocês estão entendendo, gente. Acredito em vocês. Alguma É coisa aí por causa da ligação das três pontes, não é isso? Exatamente por conta Esse da ela quantidade de três. é mais difícil de ser quebrada, né? Mais difícil ser quebrada. Tá. Quem estava falando também era a Denise? Eu estou vendo só pela voz, gente. Sim, sim, Denise. Então, você explicou, quando você passou o vídeo em inglês, eu entendi a base. Porque eu estava na dúvida onde é essa base. Aí você mostrou a base no meio que liga as fitas cinzas. Aí eu também entendi essa base também. E lembrei quando você explicou, né? TA e esse G com o... Com a citosina com a guanina. Aí aqui, se a gente tivesse uma quantidade maior de citosina, tudo bem, mas só tem 10%, tá vendo? Então, Sim. a guanina é o que tem maior porcentagem. Tem timina aqui, tem 50% de timina, mas a timina só faz 2 pontes. É aquela que é mais fácil de quebrar. Foi? Posso passar para a próxima? Eu poderia falar Ou dúvida ainda? do cromossomo do quem tem síndrome de Down? Eu não estou escutando muito bem seu áudio, ele está... Quem tem síndrome de Down? Ah, tá. Cromossomo. Eu volto aqui no síndrome de Down. A síndrome de Down, a gente também vai ver essa aula mais para frente, mas a criança com síndrome de Down, tá vendo que aqui a gente tem que ter, todo mundo aqui tem o normal, e eu não gosto da palavra normal não, tá? Mas o padrão, também não gosto do padrão. O que mais acontece na espécie humana é a gente receber, cada um desses tracinhos é um cromossomo. A gente recebe um deles do nosso pai, do espermatozoide do pai, e um outro do ovócito da mãe, lá naquele momento da nossa fertilização. E aí, então a gente recebeu 23 do pai, 23 da mãe. Nós somos esses daqui, né? Somos todos XX, todas mulheres. No caso da síndrome de Down, então a gente tem que ter 2 tracinhos desse. Cada tracinho desse é um cromossomo. No caso da síndrome de Down, houve algum erro lá na meiose. Em geral, tem a ver com a idade da mãe, mas pode ter outros erros. E aí a pessoa herda 3 cromossomos aqui do 21. Então, a síndrome de Down, e eu vou falar numa aula mais específica sobre isso, a pessoa recebe 3 cromossomos 21, que é a trissomia do 21. Então, a criança vai nascer com algumas características típicas da síndrome, que é o pescoço mais curto, os olhos mais puxadinhos, a implantação das orelhas mais baixas, a língua um pouco mais larga, muitas vezes má formação cardíaca, e o hipotonismo, né? Os músculos são mais flácidos, né? Mais dificuldade de ter tônus muscular. Então, são características, e muitas vezes algum tipo de atraso mental. Então, assim, é importante ter o diagnóstico cada vez mais, o mais precoce possível da síndrome de Down, porque quanto mais cedo você souber da síndrome, mais cedo você pode estimular aquela criança. E aí, menos dificuldade ela vai aparecer no futuro. Então, muitas vezes a gente vê crianças com síndrome de Down com muitas dificuldades na fala, ou no convívio social, ou com muita dependência familiar, porque não foram estimuladas na primeira infância, porque muitas vezes os pais não sabiam como lidar, ou por preconceito mesmo. Então, a síndrome de Down é uma questão genética, são 3 cromossomos 21, não é culpa, né? Não, é um erro que acontece na disjunção dos gametas, na separação dos gametas. Não é culpa de ninguém. É algo que acontece na natureza. E, ok, nós somos variáveis na natureza. Oi? Eu conheço uma moça, ela acha que é menina com 16, a mãe com 16, mas o pai é usuário de droga. A menina é de síndrome de Down. E a mãe com 16 anos.
A mãe tem 16 anos? Ou a filha? Na época, 14 anos, 16 anos. A mãe e o pai usuário de droga. E o pai novo, talvez assim, com 25 anos. Mas em E geral, a filha deles com síndrome de Down. eu não sei. Em geral, a síndrome de Down não está associada ao uso de drogas, tá? Em geral, não. Porque a síndrome de Down, porque a síndrome de Down está muito associada com a idade materna. E os nossos ovócitos, em geral, eles são feitos, em geral não, tá? Mas não posso dizer. Em geral, nossos ovócitos já são produzidos na nossa, quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Mas não tem como. Não posso te afirmar, tá? Mas E a mulher, quando é infértil, quando ela é estéril, como que fica esse cromossomo também? quando a mulher é estéril, como assim? Estéril. Não sei, pode ser várias Você falou que o condições. X, ele dá Pode ser várias condições. esse último, esse último. Eu não entendi. Pergunta de novo. Você falou que o X mostra que a mulher não é estéril, né? O X. Não, O Y é do homem, o isso. X é da mulher. O X quer dizer. Não, olha só. Tanto o homem quanto a mulher tem que ter pelo menos um X. Tá vendo? O homem também tem X. O homem tem que ter pelo menos um X para que o embrião venha à vida. Se tiver um X e um Y, Sim. vai ser menino. Se tiver 2X, vai ser menina. Mas vamos supor que só tem um X, o outro veio com erro. Deu um problema lá na meiose e só veio um X. Vai ser uma menina, vai ser uma mulher, mas ela não vai ter características sexuais vai ter até o desenvolvimento da mama, mas não vai menstruar. Para ela ser fértil, aí ela precisa dos 2X. Mas isso não é todo o caso de mulher infértil, não, tá? Tem outras situações que levam à infertilidade. No caso, se a mulher tiver só um cromossomo X, aí ela não consegue a produção dos gametas, ela não vai conseguir se reproduzir. Tá? Uma pergunta, Letícia. No caso das pessoas intersexo, como fica essa questão dos cromossomos? Que antigamente era chamado de hermafrodita, né? E tem tanta questão, Fran. Tem várias questões cromossômicas. Pode ser uma troca entre um pedacinho do X com um Y. E aí eu vou falar disso numa aula específica sobre isso. Porque é mais complexo, é muito mais complexo do que eu consigo mostrar aqui. Mas eu vou trazer isso para vocês. Tá bem. Porque a questão de gênero, a questão de sexualidade, muitas vezes a gente fala, é XX é mulher, é XY é homem. Não. Não, é muito. Sim, tá? Na biologia rasa é isso. Mas a gente sabe que tem muitas características, muitas variações que tornam as pessoas indivíduos únicos e, por isso, necessários de ser respeitados na sua individualidade, né? Sim. Um comentário rápido. Primeiro, eu estou gostando demais da sua aula. Eu já imaginava que seria muito boa. Mas minha sobrinha está aqui, está também elogiando, dizendo que ela está gostando demais. A sua Obrigada, gente. Leve, muito tranquila, você escuta tranquilamente. Eu estou achando maravilhoso. Então venham em todas, por favor. Ora, então não me deixem sozinha. Com certeza, obrigada. Vamos para a próxima questão? Então vamos. Vamos lá, que foi a que eu fiz. Um pesquisador analisou a composição das bases, também é do Enem, tá? Um pesquisador analisou a composição das bases nitrogenadas do genoma de uma espécie e encontrou que a adenina representava 20% do total de bases. Com base na regra de Chargaff, qual a porcentagem esperada de citosina para esse genoma? Vocês acabarem aí, vocês me gritam, que eu não vejo vocês, não. Letra A. Letra B. Letra
B. E ninguém chegou na conclusão, não, hein? Vamos ver. C. Ih, piorou. Cada um falou um. Oh, meu Deus. Vamos lá. B. Aqui nós duas B. Então, é 30%. Vamos lá, por quê? A adenina pareia com a timina. Uhum. Então, se eu tenho 20% de adenina, eu tenho 20% de timina. 20 mais 20, 40. Certo. Sobrou 60. Ah, Ok? sim, 30-30. 30-30. Esse foi o erro, tá. E foi o que você me perguntou antes, Sim, Fran. sim, Não sim. foi? Eu pensei no total e era... Sim, tá certo. Ok? Todo mundo que marcou as outras questões, as outras opções, entendeu? Uhum. Eu vou deixar a apresentação depois para vocês refazerem, tá? Sim. Tá bem. Mas, ó, não perde o foco, não. 2018. No DNA, a pentose é a desoxirribose. E o DNA e no RNA é a ribose. Não falei nada de RNA para vocês, tá? A diferença química entre os dois açúcares reside no carbono 2' do DNA. 2'. No DNA, esse carbono está ligado a um átomo de hidrogênio, enquanto no RNA está ligado na hidroxila. Essa modificação no DNA favorece. Eu não sei se vocês vão conseguir responder, não. Vamos lá. Letra A. Maior agilidade na síntese de proteína. O DNA faz proteína, gente? Acho que não. O DNA, ele faz DNA e RNA. A gente não tem nada de proteína aqui ainda. Vamos só fazer por eliminação, tá? Porque já que eu não dei a matéria de RNA ainda. É uma resposta absurda, não tem nada a ver com o que a gente essa... viu nesse momento. A gente está falando de hidroxila. Faz ponte de hidrogênio mais forte? A gente não falou nada. A hidroxila não faz ponte de hidrogênio, ela faz ligação fosfodiéster, não é isso que a gente falou? Sim. Ela faz facilidade de autoduplicação da molécula? Alguém falou de autoduplicação do DNA? Não. Não faz sentido. Então sobrou? Não. Qual que sobrou? Maior estabilidade química da molécula. Maior estabilidade Tá? química. Então, só fiz por eliminação, porque não foi, essa matéria não foi dada. Tá? A gente vai ter numa próxima aula. Então, foi só por eliminação que eu cheguei na resposta. Outra coisa, então, essa daqui já é uma aplicação, também é uma questão de Enem. A técnica de PCR, que é aquela que eu comecei a falar lá no comecinho da aula, aquela que a gente fez no teste de Covid, utiliza ciclos de aquecimento e resfriamento para aumentar, para amplificar a quantidade do DNA. O primeiro passo é desnaturar o DNA. Para isso, aquece o DNA a 95 graus Celsius. Qual característica estrutural do DNA permite que ele se separe nessa temperatura sem destruir a sequência do nucleotídeo? Força da ligação fosfodiéster, empilhamento hidrofóbico das bases nitrogenadas, carga negativa do grupo fosfato, natureza fraca das pontes de hidrogênio entre as bases. Quando vocês acabarem aí, vocês me falem. Que eles se separem sem destruir a sequência de nucleotídeos. É a letra D? Mais. Posso continuar? Mais alguém quer tentar? Só um pouquinho. Claro. Letra B. B de bola? Posso continuar? Sim. Letra D. Era que eu ia responder natureza fraca de ponte. Desculpa, não te esperei, Fran. Tudo bem. Mas é a característica que quando a gente vai falar de desnaturar, quer dizer... Você falou que liga, mas rapidamente ela liga, desliga,
e depois rapidamente liga, não é isso que você falou? Exato. Ponte de hidrogênio, ela desnatura, ela se quebra, porque aqueceu. Aquecer, né, fervi praticamente o DNA, né, 95 graus, fervi o DNA. Quebrei a ponte de hidrogênio. Abaixei a temperatura, ponte de hidrogênio fechou de novo. De novo. Uhum. Simples assim. Tá? Então, a ponte de hidrogênio é o pulo do gato do DNA. Por isso que o DNA é tão estável. Porque ela, a adenina com timina, citosina com guanina, ela se desfaz e refaz com a temperatura. Lembrando que citosina e guanina precisa de mais temperatura, porque são 3. A adenina com timina só são 2 pontes, então um pouquinho menos de temperatura. Mas 95 graus já desnaturou todo mundo. Isso acontece em condição específica, como esse processo de desnaturação, ou acontece a todo momento? Fran, imagina você com um febrão, 40 graus. Tá. As proteínas e a DNA polimerase, por exemplo, é uma proteína que está lá no seu DNA. Uhum. Ela, se você chegar a 40 graus, as nossas proteínas já estão desnaturando. Uhum. Se você chegar a 50 graus, as suas proteínas já foram embora e você foi junto. Uhum. Tá? Agora, em laboratório, elas conseguem se desnaturar e renaturar naturalmente. Entendi. Tá? Na nossa temperatura, passou dos 38, a gente desnatura, a gente fica ruim, mas ainda volta. Tá. Né? O nosso cabelo, por exemplo, quando a gente faz uma bela chapinha. Teste demais. Uhum. Eu tô de chapeta, de escova. Eu quebrei aqui uma ligação que me fazia o meu cabelo ficar em hélice. Meu cabelo é mais tão cacheado, mas ele é mais cacheado. Então eu desnaturei ele. Quando ele molha de novo, ele renatura a proteína e volta a ser a sua estrutura normal, que é uma hélice. Tá? As pontes de hidrogênio voltam entre elas. Perfeito. Vamos fazer um resuminho aqui, só para a gente lembrar. O nucleotídeo ele vai ser formado com um fosfato, uma desoxirribose e a base nitrogenada, que é a base, né, da molécula de DNA. Ele vai ser formado por ligações fosfodiéster, que vão formar aquele esqueleto, né, o corrimão do DNA, né, se a gente pensar o DNA igual uma escada. Enquanto as pontes de hidrogênio, que são tão flexíveis, né, desnaturam e renaturam, são unidas por essas bases complementares, adenina com timina, citosina com guanina. Essa regra de Chargaff vai me falar que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. A quantidade de citosina é igual à quantidade de timina. E a gente usa para resolver aqueles problemas ali de proporção genética. Lembrando que adenina e timina, 2 pontes, citosina e guanina, 3 pontes. O DNA, ele é antiparalelo, nesse sentido sempre 5 linhas, 3 linhas, e a gente vai ter uma aula para falar disso com mais atenção, tá? Então, eu sei que ainda não ficou muito claro, eu sei que isso é ainda mais complexo, mas vamos ter uma aula para falar disso com mais tranquilidade. E a estabilidade da desoxirribose, ela é essencial para a replicação e armazenamento genético. Então, quando a gente acha um fóssil de 30 mil anos e consegue retirar o DNA dele e fazer um PCR para amplificar aquele DNA, é porque o DNA é relativamente estável. E ele é estável, mesmo depois desse tempo todo, por conta dessa estrutura dele, de ponte de hidrogênio, de ligação fosfodiéster, e aí a gente consegue saber se aquele organismo era um homem, um ser humano primitivo, se era um outro mamífero, o que era que tinha ali. E aí eu vou trazer um último vídeo, porque, como eu falei, eu acho que os vídeos sempre ajudam. O corpo de qualquer ser vivo é formado por células. Esse, pelo menos, a maior parte das células tem um núcleo e, dentro desse núcleo, o corpo de qualquer ser vivo... Se ficar muito alto, vocês me falam, tá? A maior parte das células tem um núcleo e, dentro desse núcleo, o corpo de qualquer ser vivo é formado por células.
A maior parte das células tem um núcleo e, dentro desse núcleo, existem duas enormes fitas, como duas espirais entrelaçadas, enroladas em pacotes compactos, o DNA. Essas fitas são compostas por bases nitrogenadas, moléculas chamadas adenina, timina, citosina e guanina, conhecidas como A, T, C e G. As bases nitrogenadas, esse conjunto de 4 letras, são escritas em milhões de sequências e combinações diferentes. É como um alfabeto. Suas letras podem ser organizadas de maneira tão diversa que são capazes de gerar uma infinidade de palavras em diferentes idiomas. Da mesma forma, a fita de DNA usa as 4 letras para escrever um imenso livro de receitas para construir um ser vivo. A unidade mais básica da imensa fita de DNA é o gene, e grande parte dos genes que temos em nosso DNA funciona como trechos de livros onde estão escritas especificamente as receitas para a produção de proteínas. Proteínas são substâncias complexas que estão presentes em todas as formas de vida e são geradas por um conjunto de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos que se combinam de maneiras variadas para formar as diferentes proteínas. E elas estão diretamente envolvidas em todos os processos químicos essenciais em qualquer organismo. Portanto, ter a receita de como fazer uma proteína é, literalmente, ter a receita da vida. Mas se os genes são trechos do DNA que nunca saem de dentro do núcleo da célula e as proteínas são feitas em outro lugar, como as instruções são executadas? É aí que entra o RNA. O RNA é a cópia de um gene. Só que ele, em vez de 2 fitas enroladas, é formado apenas por uma. Ele consegue sair do núcleo e navegar pelas células. Na síntese de proteínas, o RNA mensageiro transporta instruções genéticas do DNA para os ribossomos, que, por sua vez, são os responsáveis por produzir essas proteínas. Eles atuam como uma impressora, pegando a informação do RNA e convertendo-a para a molécula de proteína propriamente dita. 20 anos atrás, a compreensão era de que os genes, ou seja, as receitas para fazer proteínas, eram as únicas partes importantes do nosso DNA. Mas aí veio a surpresa. Da fita inteira, apenas 20 mil pedaços, cerca de 2% dela, são genes codificadores de proteínas. Nós humanos temos a mesma quantidade de genes codificadores de proteínas do que outras espécies que eram consideradas mais simples. Um verme de vida livre ou nematóide, por exemplo, também tem 20 mil genes codificadores de proteína, enquanto um camundongo tem 22 mil. Nessa época, os 98% que não são genes codificadores de proteínas eram conhecidos como DNA lixo. Mas agora se sabe que o resto todo da fita de DNA tem funções importantíssimas, como a regulação do funcionamento dos genes. O salto tecnológico da última década deu origem a uma nova revolução genômica, que, ao desvendar a ação do DNA como um todo, promete transformar o entendimento que temos sobre doenças, diversidade genética e processos evolutivos. Para isso é essencial sequenciar o DNA de centenas de espécies e de vários indivíduos de cada uma delas. No caso do ser humano, a ideia é sequenciar o DNA de centenas de pessoas de todos os continentes para entender um pouco melhor a variação que existe, o que torna os organismos parecidos ou diferentes entre si. Esse novo olhar poderá abrir portas para compreendermos como os organismos evoluem. É empolgante esperar pelas descobertas que estão guardadas nesse imenso livro orgânico. Uma molécula que mede 2 metros de comprimento, mas é tão condensada que não é nem visível a olho nu. É isso, gente. É o que eu pensei em conversar com vocês hoje. É o que eu preparei para a nossa aula de hoje. E eu agradeço que vocês estiveram aqui comigo até agora. E eu espero vocês na próxima semana, novamente, para a gente poder falar mais sobre genética e podermos aprofundar mais um pouquinho. Alguma dúvida, alguma angústia, alguma coisa que eu possa resolver? Quer dizer, né? Agradecer, porque a aula foi incrível, abriu
a mente assim, para várias coisas, algumas questões, inclusive, de dificuldade que eu estava tendo, que eu iniciei genética no segundo período agora, e não tinha visto isso, né? Como eu te falei, eu não fiz ensino médio convencional, então não tinha estudado nada disso, e agora ficou muito mais fácil de entender. Certamente na próxima aula, aquilo que eu estava tendo dificuldade já está resolvido, sem contar que para o Enem também já é uma questão que vai me ajudar demais. Eu estou muito feliz. Minha sobrinha também gostou demais da conta, né, Gabi? Eu achei magnífico. Ai, que bom. Então volta na próxima, viu, Gabi? Muitos neurônios aqui em minha cabeça. Seu jeito de ensinar é muito bom. Queria só fazer uma pergunta. O professor de genética falou que o PCR da genética é diferente do PCR de exame. Sim. É isso mesmo, né? Um é proteína C reativa. O exame é a proteína C reativa, Ah, que é um exame que a gente vai usar para fazer, geralmente, estresse oxidativo ou respostas inflamatório. inflamatória. Tá. Enquanto o PCR da genética é a reação da polimerase em cadeia. É a replicação do DNA in vitro. Tá? É diferente, sim. E as minhas alunas de nutrição têm a mesma dúvida, tá, Fran? Não é só você. Tá. Fica tranquila. Obrigada. Tá bom? Então, viu? Cíntia, Enai, obrigado também por participarem, tá? Gratidão. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Obrigada. Boa noite. Estou te vendo. Parar a transmissão.